Jornal da Tribuna. Eu começo o Jornal da Tribuna já conversando ao vivo aqui com o José Matias Cupertino, que é conhecido aqui na cidade como Pastor Matias. Ele é irmão de Paulo Cupertino, que foi preso no último dia 16 em São Paulo pelo assassinato do ator Rafael Miguel e de seus pais. Cupertino ficou foragido durante 3 anos e o pastor Matias chegou a ser vigiado por policiais aqui em Apucarana. Pastor, eu gostaria de começar essa entrevista agradecendo a sua participação aqui no Jornal da Tribuna. Muito obrigada, viu, por o senhor ter aceitado dar para a gente essa entrevista ao vivo. Boa noite, Aline. Boa noite, os ouvintes desta programação. Para mim é um prazer estar aqui para falar, para reportar alguma coisa, segundo a vontade de Deus. Pastor, eu gostaria que o senhor começasse falando a respeito da sua vinda para Apucarana. Quando o senhor chegou aqui na cidade de Apucarana, o senhor que veio do interior de São Paulo, o crime já tinha acontecido? Como que foi quando o senhor chegou aqui na cidade de Apucarana? Quando eu cheguei aqui, o crime não tinha acontecido ainda. Depois de alguns meses, eu já estando aqui, morando aqui, aconteceu esse equívoco. Entendi. E o senhor contou para a gente, uma reportagem que nós já publicamos aqui no TN Online, que quando o seu irmão, o Paulo Cupertino, ficou foragido depois desse crime, alguns policiais à paisana começaram a andar aqui pelas redondezas na cidade, próximo ali da igreja que o senhor pastoreia, cuidando ali da rotina da família. É isso mesmo? Conta para a gente como é que foi que isso aconteceu. Então, depois do ocorrido, pelo fato do Paulo ter vindo até o estado do Paraná, quando houve aquela reportagem do documento que ele tirou na região de Jataizinho, me parece, e a partir daquele momento, pelo fato do Paulo ter vindo ao Paraná, eu já estou residindo aqui no Paraná há alguns anos, houve então esse comentário que poderia existir a possibilidade do Paulo estar próximo de mim, ou eu saber do paradeiro do Paulo. A partir desse momento que o Paulo esteve no Paraná, começou uma suspeita de que eu saberia do paradeiro do Paulo. Mas, na verdade, eu não sabia. E devido a esse fato, eu passei a ser observado pela polícia, eles fazendo o trabalho deles. Eu passei a ser observado constantemente, ser seguido. Inclusive, na igreja que eu pastoreio, chegou a acontecer o seguinte, policial ou alguém mandado pela polícia entrar na reunião, disfarçado de fiel, para conferir se de fato o Paulo estava dentro da igreja. E também na triagem, a nossa triagem do Bom Samaritano, chegou a internar ali alguém, 1 ou 2 que foi internado, para conferir se o Paulo estava na nossa triagem do Bom Samaritano. E a sua família também chegou a passar por isso, ser seguido e tudo mais? O senhor é casado, o senhor tem família aqui em Apucarana, né? Como que foi essa abordagem da polícia, essa desconfiança da polícia em relação ao restante da família? Isso também aconteceu? Não, quanto à família, não. Aqui mora eu e a minha esposa. A minha filha já mora no outro estado. Eu tenho um outro filho que mora em São Paulo. Quanto à família, não. O problema foi mais eu. Por eu ser irmão do Paulo, eu passei a ser, não investigado, mas observado constantemente, quase em frente à casa que eu moro, no meio do mato, policial com binóculos, observando a minha chegada, a minha saída. Quantas vezes eu saí de alguns lugares que eu estava fazendo alguma visita pastoral, eu deparei com carros parados próximo do local, observando eu entrar e sair em algum lugar. Dentro de mercado também, eu observei dentro de mercado, policial me seguindo, apaisando, policial civil, e outros lugares também. Mas eu já estava acostumado já com esse clima, eu nunca me preocupei. Só que para mim, sendo vigiado, para mim não foi fácil não, foi difícil.
eu saber que eu estou sendo vigiado. Quer dizer, então havia uma suspeita de que eu sabia do paradeiro do Paulo. Inclusive eu ouvi falar, alguém dizer que eu sabia, mas até então eu não sabia, não. Tá certo. E o senhor contou aqui pra gente que quando chegou a Apucarana com a sua família, né, quando se instalou aqui em Apucarana com a sua família, o crime ainda não havia acontecido. Como que foi para você, como irmão do Paulo, receber a notícia? Porque essa notícia tomou o Brasil todo, né? Enfim, até fora do Brasil, esse fato foi reportado. Como que foi para você, como irmão, como alguém da família, receber a notícia de um fato tão trágico como esse? Foi muito difícil, porque a nossa família é uma família razoavelmente, uma família grande. E para minha mãe foi muito difícil. Minha mãe sofreu muito. Já fazem 10 meses que ela faleceu, infartada. E a minha mãe sofreu muito por ser mãe. E nós, irmãos, outros parentes também, sofremos muito. Porque constantemente repórter, constantemente polícia, procurando alguém da família para passar alguma informação do paradeiro do Paulo. Então, para nós foi difícil, foi muito constrangedor essa situação. Nós enfrentamos e estamos enfrentando e vamos continuar enfrentando, não sei até quando vamos enfrentar essa situação. Mas foi muito difícil. As minhas irmãs que moram em São Paulo, são 3 irmãs que moram em São Paulo, elas sofrem muito. Eu tenho irmão meu, outro irmão, que já mudou de endereço, porque era muita coisa, muito telefonema, muita inquietação, e o telefone nosso bloqueado. Até hoje meu telefone, até recentemente, estava bloqueado. Bloqueado não, monitorado. Constantemente a gente sabia disso. E foi muito difícil, está sendo difícil, porque hoje o Paulo está preso. Sim. Por um lado, diminuiu o sofrimento, porque é mais difícil ele foragido do que preso. Hoje a família dele sabe que ele está preso. E outrora nós não sabíamos onde ele estava, se estava morto ou se estava foragido. Hoje sabemos que ele está preso e com certeza deve pagar o que fez. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito do relacionamento que o senhor teve com o Paulo. O senhor estava me contando na reportagem que nós fizemos aqui para o site que o senhor já não o via há muitos anos, né? Que vocês não tinham um contato próximo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse relacionamento. Há quanto tempo o senhor não via o seu irmão? Quanto tempo o senhor não tinha contato com ele? Olha, Aline, ver o meu irmão eu via. Eu via por ocasião de eu ir até São Paulo, em alguma reunião da nossa convenção, e eu me hospedava na minha mãe. Então, pelo fato de eu hospedar na minha mãe, o Paulo passava por lá todos os dias. Embora nós não falávamos um com o outro, porque ele tinha uma vida completamente contrária da minha vida. Eu professo uma fé, ele professa uma outra fé. Então nós não tínhamos aquela comunhão, contato, nem por telefone a gente se falava. A gente se via por ocasião de eu ir na minha mãe, de eu estar em São Paulo, então eu vi o Paulo. Ele entrava e saía, mas eu não tinha nenhum relacionamento com ele, nem com a família dele. Entendi. E durante o tempo que vocês conviveram, afinal de contas vocês são irmãos, né? Foram criados juntos até uma certa idade, ele esboçava algum tipo de comportamento violento? Ele tinha algum tipo de histórico que pudesse justificar esse fato que aconteceu? O Paulo, ele, por ser o caçula, ele é mais novo do que eu, ele tem 50 anos, ele teve uma infância difícil, como qualquer outra criança. Porém, nesse período da infância dele, eu já era casado, já tinha saído da minha casa com 20 anos de idade, então eu não convivi muito com o Paulo. Eu vi o Paulo, chegava, via, conversava muito rápido com ele, mas eu não convivi com ele na juventude dele. Nesse período, porque eu vim para Piracicaba, interior de São Paulo, me casei em Piracicaba e já estava muitos anos fora de casa. Eu tinha uma outra vida.
E o Paulo, por ser o caçulo, por ser o mais novo, ele vivia com meu pai, com a minha mãe. Então eu não tive relacionamento com o Paulo durante a infância dele. Eu sei que pequeno, com 2 anos, 3 anos de idade, convivi com o Paulo, cuidei dele, porque eu sou o mais velho, mas eu não tinha uma convivência com ele durante a mocidade dele. Depois que o crime aconteceu, o senhor esteve em São Paulo com a sua família? O senhor chegou a ter algum contato com a família do Paulo em São Paulo? Eu tive contato com a mãe da Isabela e a mãe do Mateus. A Isabela e o Mateus são filhos de uma mulher. E eu tive contato, sim, eu tive no local, lá no Ferro Velho, tive contato com o caseiro. A minha mãe pediu que eu fosse em São Paulo para me poder assessorar em alguma coisa com relação à família que ficou sofrendo muito. Quem sofreu muito com isso foram os filhos, os 4 filhos do Paulo e as 2 mulheres. Então eu estive em São Paulo por ocasião, conversei com a mulher dele, com uma das mulheres, né? E a menina não vi, não cheguei a ver a Isabela, só vi o Mateus. E agora, né, com a prisão do Paulo, com tudo isso que aconteceu, essa história chegando aí a uma reta final, o senhor pretende ir até São Paulo novamente, pretende visitar o seu irmão na cadeia? Qual que é a sua expectativa em relação a isso? A minha expectativa é claro, acompanhar, porque na verdade não adianta atirar pedra em qualquer pessoa que errou. Eu costumo dizer o que a Bíblia diz: todos nós erramos, todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Porém, Jesus veio buscar e salvar os que haviam se perdido. Então eu quero sim visitar o Paulo. Eu estou indo para São Paulo agora no começo do mês de junho e quero obter algumas informações acerca dele, do presídio que ele está em São Paulo. E em breve eu quero visitar o Paulo. E um dos meus desejos e uma das minhas vontades é, claro, entregar uma Bíblia para o Paulo e falar de Jesus para o Paulo. E acompanhar o julgamento e dar uma assessoria para a família, acompanhar os filhos que estão sofrendo muito com a ausência dele. O que o senhor gostaria de dizer no momento que o senhor estiver frente a frente com ele, que o senhor tiver a oportunidade então de entregar esse presente, que o senhor deseja entregar para ele uma Bíblia? O que o senhor gostaria de dizer para o seu irmão? Dizer para o Paulo se arrepender do que ele fez. Dizer para o Paulo que ainda há uma esperança para a vida dele. Para quem já morreu, eu não tenho nenhuma palavra para quem já morreu. Agora, para ele que errou, que está vivo, tem uma esperança para ele. Então eu quero transmitir para ele aquilo que eu sempre transmiti nesses 40 anos que eu sou pastor, transmitir para ele uma palavra de esperança. Nem tudo está perdido. Essa palavra eu quero transferir para ele quando eu visitá-lo. Pastor, o senhor está à frente de uma igreja aqui em Apucarana e tem também um trabalho de ressocialização com dependentes químicos. Fala um pouquinho a respeito desse trabalho, por gentileza. Aline, já faz alguns anos que nós estamos trabalhando com esse pessoal que vive na rua, esse pessoal que vive na dependência química de qualquer droga. Já faz alguns anos que nós fazemos esse trabalho social. E aqui em Apucarana, eu estou assessorando os soldados em missões. Nós temos uma chácara ali próximo do Raposa. Hoje temos ali aproximadamente quase 30 internos e a maioria deles, é claro, são dependentes, são usuários de droga. Álcool, cocaína, crack e outras drogas. E nós estamos, então, trabalhando em Apucarana, assessorando hoje como relações públicas, ali junto com o pastor Paulo, que é o presidente daquela obra. E fora isso aí, nós temos a nossa igreja ali no Marisol, que é a Assembleia de Deus Ministério de Madureira, onde nós cultuamos ali 2 vezes por semana, quinta-feira e domingo. Tá certo. Pastor, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Jornal da Tribuna. Obrigada pela entrevista que o senhor nos concedeu nessa quinta-feira.
Eu agradeço o espaço que foi me confiado de trazer aqui esta palavra e agradecer a todos por esta oportunidade.